Acabei de tomar um banho com a água aqui. Ih! Por que você tá todo brilhante assim? Ah, ela tá com arco do uniforme dentro, né? Boa noite. Ah, é? Vocês me dão um feedback aí do áudio, se tá legal. Receberam o convite que você tá. Acabei de tomar um banho aqui, fui abrir água com gás aqui, tava quente. Tomei um banhozinho aqui, mas faz parte. Tá calor mesmo. E Natália, ó, o que eu te falei, a gente tá só esperando ter uma agenda boa ali na sexta-feira, hein? Pra poder marcar a sua ida, acompanhar lá na clínica, ver um pouco mais desta medicina integrativa que a gente fala tanto. Sei que você só vai usar lá no dia, mas fica aqui presente. Eu vou pensei que não lava, mas Tava agora, igual vocês viram, na festinha de criança, a filha da doutora Jordana. não tem jeito, né? Tivemos que sair correndo porque eu marquei essa live aí de última hora. Vou deixar gravado, até por não ser o dia corriqueiro de live. E quis trazer um pouco, pelo menos, do que é a minha ideia de medicina integrativa, do conceito, para a gente poder entender nesse dia internacional, né, da medicina integrativa, um termo tão novo para muitas pessoas, ainda de certa forma muito polêmico para outras, gente que busca muito esse conhecimento, gente que não sabe nem o que quer dizer, e falar que é realmente a medicina onde eu vejo resultado, a medicina que eu acredito, e é a medicina que está evoluindo, a medicina do futuro. Fala, doutor Adriano, meu amigo, tudo tranquilo por aí em BH, mestre em BH. A gente precisa marcar para variar mais uma live, nós dois que gostamos de falar pra caramba, né? A gente poder vir conversar um pouco sobre medicina integrativa de um modo geral. Eu vou trazer para vocês alguns descrição do que é, mas eu que vivo nesse meio aí há 13, 14 anos, e Júlia, falar um pouquinho também. E Fernando, ó, tive com a Maria Cecília agora, ela tá encantada com o atendimento, que não podia ser diferente. E nós vamos marcar Manuzinho, tá? Qualquer dia aí que a gente se programar para ir ao Rio, vou marcar para você acompanhar Manuzinho pra gente, hein? Vai ser um prazer poder levá-la aí. A Maria manda na casa de vocês. Manda na casa. Olha, eu falei pra ela assim, Então, olha só. só não vou Pessoal, seguinte. eu não quero. Domingo não era dia de... Por que você acha que eu não vou fazer a festa da Não, nós vamos sim. Domingo, Toda vez que eu faço alguma coisa lá, é a Maria. hoje, quando eu dei conta, dia da medicina integrativa, dia internacional da medicina integrativa, não tinha preparado nada para poder falar e resolvi vir falar, pensei em tanta coisa, falei, não, deixa eu falar isso um pouco em live, deixa eu contar o que é, dentro dos meus conceitos, a medicina integrativa. Primeiro, aquela foto, esta foto aqui que eu postei hoje, já fecha muito bem o conceito de medicina integrativa. Porque quando a gente fala em integrativa, eu não estou falando em um ponto específico, eu não estou falando só da alimentação, eu não estou falando que a gente não vai usar drogas farmacêuticas. Peraí. Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Peraí, deixa eu voltar a câmera aqui. Deixa eu só pedir um... Carol, faz um favor pra mim. Pega uma água ali pra mim, que essa aqui tá horrível. Pera aí, pessoal, que eu já volto. Tanto que ela foi pra casa dela. Então, assim, o conceito da medicina integrativa, pra mim, o que eu gosto de passar pro paciente? É um clinicão, tá? Aquele clínico antigo. Eu acho muito engraçado algumas pessoas questionarem a integrativa, porque quando a gente se forma, nós médicos, quando a gente se forma, você vai fazer um plantão que você vê tudo. Você vê cardiologia, você vê pneumo, você vê cirurgia, você vê pediatria, VGO. Chega de tudo ao seu consultório, ao seu plantão. E ninguém questiona isso.
E a medicina integrativa é exatamente essa questão de olhar o todo. Eu, que sou ridículo em desenhos, eu costumo fazer para o paciente um desenho que é mais ou menos aquele desenho primeiro que a gente aprende a fazer de uma pessoa quando é criança, e falar que nada mais é do que olhar. E normalmente eu atendo alguém que chega ao consultório e fala assim: olha, eu vim que meu amigo, minha amiga, alguém indicou, mas eu não sei nem o que é essa área da medicina integrativa, eu não sei nem o que aborda. E aí eu vou buscar explicar o que é a medicina integrativa, qual que é a nossa visão. Então entendam primeiro o seguinte: a medicina integrativa, deixa eu passar aqui, nós vamos trabalhar, isso aqui é artigo científico, tá, gente? Não sou eu inventando, não. A gente vai procurar trabalhar as barreiras, a gente vai procurar trabalhar a questão de estresse, manter o corpo em homeostase, manter saúde, manter o ritmo circadiano, por isso que é tão importante a questão do sono. E a gente entende que o corpo, ele não tem esse, o meu problema é a dor de cabeça. A gente não tem como olhar só para a cabeça, porque aquilo pode estar vindo de um problema intestinal. Então é olhar o paciente como um todo. Não importa se a pessoa chegou com uma dor de cotovelo, se a pessoa... É olhar o paciente como um todo. Sempre este o conceito. Coloquei hoje a enquete. É especialização? Não é especialização. A especialização é quando você pega para estudar um ponto. Existe sim pós-graduação. Na verdade, quando eu fiz a pós-graduação de ortomolecular, que eu quero falar um pouquinho de ortomolecular aqui também, que tem esse conceito. Tá? Não se falava em integrativa 10, 12, 14 anos atrás. Eu entrei em 2009 fazer a pós-graduação de medicina ortomolecular, terminei em 2010, foram 2 anos, e não se falava em integrativa. E por mais que muitas pessoas questionem, deixa eu mostrar, ainda mais se for colega médico, vale a pena. Linus Pauling, aqui fala um pouquinho sobre ele, um livro bem pequenininho, tá? Bem curto. Linus Pauling foi a única pessoa, o único homem laureado, premiado 2 vezes com o Nobel. Ele recebeu 2 prêmios Nobel. E ele foi o criador do conceito da medicina ortomolecular. Aqui no livro ainda fala, deixa eu achar para vocês aqui, medicina ortomolecular e vitamina C. Linus Pauling, que não era médico, era químico, ele começou a estudar várias doenças, várias patologias, segundo o livro, talvez porque ele perdeu tanto o pai quanto a mãe muito cedo e queria entender um pouco da patologia, das doenças. E entendendo que o processo de oxidação causa danos a várias doenças, a várias patologias, ele estudou a vitamina C, que é um excelente antioxidante, para poder corrigir. Só que, naquela época falava-se, tá aqui o Wesley, Pauling, quer ver? Série, tá só o nome dele aí, ó. Dá um print aí. E então ele começou a trabalhar muito com essa parte ele criou o conceito da ortomolecular, que é o equilíbrio das moléculas. E criou o conceito de quê? Usar vitaminas em doses altas. Naquela época falava-se em usar vitamina C de 50 a 100 miligramas por dia. E ele falou em usar no mínimo 3 gramas por dia. Principalmente num corpo em altamente oxidação. Inclusive ele estudou a relação do uso da vitamina C em doses altas para o tratamento do câncer. Que muito médico que é da integrativa trabalha com isso. Trabalha com a vitamina C em doses altas e tem toda uma fisiologia e tem todo um porquê. E a partir dele, nós tivemos a ortomolecular sendo desenvolvida. Então é tudo muito recente. Porque aqui eu estou falando de 1970 e pouco. Então isso é muito recente, a gente considerar dentro da medicina uma área que está aí há 50 anos praticamente, e começou com Linus Pauling, a medicina ortomolecular, e o processo de oxidação, não importa também o que a pessoa está buscando, qual que é o problema, qual que é a doença, a oxidação acontece no corpo todo. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui.
rapidinho, gente. Deixa eu abrir um outro slide aqui. Olha só, mesmo para quem é leigo, eu acho que dá para entender algumas coisas que eu vou falar aqui. Aqui nós temos uma célula saudável. Esta célula saudável vai sofrer vários danos ao longo dos anos e vai ficar doente por função das espécies reativas de oxigênio. Por outro lado, se a gente usa antioxidantes como vitamina E, vitamina A, beta-caroteno, vitamina C, a gente pode manter essa célula saudável por mais tempo. Este é o conceito da oxidação. E isso acontece no corpo todo. Inclusive, esta imagem eu tirei de um dos livros que é um dos mais importantes da medicina, que é o Robbins. A oxidação, o estresse oxidativo, tem sido implicado em uma grande variedade de processos patológicos, desde lesão celular, câncer, envelhecimento e algumas doenças degenerativas como o Alzheimer. Então entenda o seguinte, a gente veio com esse conceito da ortomolecular, esse conceito básico, que o processo de oxidação ele não vai acontecer só ou no coração ou só no... A oxidação é um processo natural, mas que em excesso vai trazer o dano celular. Fala, Rodrigo. Boa noite, meu amigo. E a partir daí, quando veio o conceito da integrativa, ela se estende muito além da medicina. Por isso que hoje, na clínica, a gente não usa mais o termo medicina integrativa. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa falando. Aqui, ó. Iven, saúde integrativa. Por quê? Porque nós entendemos e valorizamos muito o tratamento, a abordagem multidisciplinar. Então, quando a pessoa chega para poder fazer um tratamento, ela vai acompanhar com o nutricionista, seja dentro da clínica ou fora da clínica. Ela vai fazer uma atividade física, de preferência com uma orientação. Muitas vezes vai ser encaminhada para um fisioterapeuta. Algumas pessoas eu mesmo encaminho para um psicólogo. Muitas pessoas são encaminhadas para fazer uma acupuntura, por menos que eu entenda de acupuntura, eu sei que é algo que funciona. Então a saúde integrativa, vamos entender isso, ela aborda e respeita muito todas as áreas. Inclusive, uma dica para os colegas médicos aí que estão acompanhando, algo que eu venho observando e que eu peço para todo colega que for entrar para a integrativa, é que a gente também, como a gente aborda, vamos falar o todo, a gente é um clínico geral e que toda patologia a gente consegue trazer algum benefício, ao mesmo tempo, uma dificuldade que eu tenho visto entre alguns colegas da integrativa é de saber o momento certo de pedir uma ajuda para outro colega médico, seja da integrativa ou não. Então a gente tem que saber que tudo tem um limite. E eu falo isso com os pacientes, falo, olha, eu não estou aqui porque eu trabalho com essa área e vou te falar que eu vou te atender e fazer tudo e não vou precisar de alguém. Eu não vou falar que eu não vou te indicar um alopático. Agora eu tenho pacientes que eu encaminho para o neurologista. Claro que se tiver uma visão da integrativa, melhor. Eu tenho paciente que eu vou encaminhar para o psiquiatra. Eu tenho paciente que eu vou encaminhar para o cardio, para todas as áreas. E entender isso é fundamental para quem está começando. A gente não querer abordar tudo sozinho, porque a gente não vai abordar tudo sozinho. Só que, sem dúvida, não conheço uma área da medicina que não vá se beneficiar com o conceito que nós temos dentro da ortomolecular. Todas as áreas, todas, algo nós vamos ter de benefício. Acabou de entrar aí o Dr. Otávio, ortopedista, e que hoje tem essa visão, hoje não, né, já há um tempo, tem a visão da integrativa muito forte e sabe de todos os benefícios que tem ali dentro da ortopedia e acaba abordando as outras áreas também. Então eu acho que tem que entender esse limite. Tem paciente que procura, por exemplo, por conta de uma SOP, síndrome do ovário policístico, ou que procura por conta de uma endometriose, uma doença que eu adoro tratar, mas eu vou precisar ou eu posso precisar
em vários momentos, de ter um ginecologista do lado, acompanhando com a visão da gineco. Eu estava falando com relação a isso. A ortopedia beneficia demais com a parte integrativa. E isso, assim, eu imagino o que ele não deve ter passado. Vamos, convite já aceito. Daqui a pouco a gente já troca um zap aí para marcar o dia e a hora. Combinado? E... O que eu tava falando, gente? Espera aí. Imagino, eu tava conhecendo no meio da ortopedia, quanta coisa você não deve ter escutado quando começou dentro da integrativa, né? Tem um grande amigo que é ginecologista, já tem aí seus 50 e poucos anos, que ele fala que na cidade dele, quando ele começou a trabalhar com a integrativa, começaram a falar, ele era um bom médico, até cair nessa área. Então a gente ainda escuta isso. E é muito pelo que eu estou falando, gente, é muito preconceito, falta da pessoa querer estudar. Eu acabei de mostrar aqui para vocês o conceito da integrativa. Tem artigo falando sobre isso. A ortomolecular, então, nem se fala. Porque quando eu estou falando em estresse oxidativo, a gente abre o Robbins, que é o livro mais importante de fisiopatologia dentro da medicina. E no primeiro capítulo ele já fala que o estresse oxidativo está envolvido em praticamente todas as doenças crônicas. Fernando deve ter passado também na pediatria, mas a pediatria, isso eu acho que vai ser mais fácil a aceitação na pediatria, muito mais do que na ortopedia, viu? Porque na pediatria a gente já tem visto, felizmente, esse crescimento aí, muita gente em busca e muitos pais em busca. Eu atendo muitos pais que, você atende criança, consegue me indicar alguém para poder estar encaminhando. Já está fechando aqui um timezinho, uma turma aí para a gente poder fazer uma live, trocar umas informações, conversar, porque as pessoas têm que ter isso, as pessoas têm que ter conhecimento, têm que receber informação. No Brown, gente, que é o Tratado de Cardiologia, capítulo 46 do Brown, todo cardiologista tem um Brown, tá? No consultório, todos eles estudaram pelo Brown, e eu tenho o livro. Então tem um capítulo só de cardiologia integrativa, tem lá dentro. E dentro do capítulo de integrativa, eles falam 80%, isso nos Estados Unidos, dos pacientes hoje que entram num consultório de cardiologia estão usando algum suplemento. Então que o cardiologista, eles questionam, o cardiologista deve, no mínimo, procurar entender um pouco sobre esses suplementos, principalmente o que eles mais utilizam lá? Ômega 3 e coenzima Q10. E a coenzima Q10 está na nossa fisiologia. Está na base lá, até nessa questão do estresse oxidativo. Então não tem um segredo, não tem um mistério. Isso é bioquímica. Quer ver o que Linus Pauling falava? Vou ler para vocês aqui. Todas as atividades dos organismos vivos são de natureza química. Para entendê-las, devemos compreender as substâncias, como elas são feitas de moléculas, como as moléculas são feitas de átomos. Ou seja, se eu quero entender o que está acontecendo no corpo, se é tudo bioquímica, está aqui. Medicina não é ciência exata, mas aqui a gente consegue enxergar. Você consegue enxergar aqui, possivelmente, se você der magnésio, B6 e triptofano, a pessoa forma serotonina. Deixa eu só pegar um negócio, deixa eu ver aqui. Oi, Tomás. Grande abraço, meu amigo. Quarta-feira, Matheus está chegando, hein? Ô, Sam, eu acho que é questão de conceito. Vamos ser sinceros e direto. Qualquer área da medicina, inclusive na integrativa ou na ortomolecular, tem muito ego. A medicina é isso, né? Tem muito disso, infelizmente. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa no Rio que estava contando por que um cara que eu... que é isso, gente? Pera aí. Um som maluco aqui, acho que eu liguei sem querer uma playlist ali. Então, Sammy, o que acontece? Não sei se você já ouviu falar, se eu já citei em algum curso, do Paul Lin Tai. Paul Lin Tai é um mestre na área da ortomolecular, na área dos hormônios.
E ele chegou a vir ao Brasil dar alguns cursos e foi cortado porque começou a ter conflito com outras pessoas fazendo curso. E aí ele nunca mais voltou para dar os cursos aqui. Assim eu ouvi, tá? Eu tinha, não sei se eu ainda tenho, alguns DVDs lá na minha época, né? Vamos falar assim, parece que é um velho, mas 2009, 2010, 2011, eu morando no interior aqui de Minas, com um vínculo de trabalho que eu não podia sair quando quisesse, não é como hoje. Para eu poder estudar, eu fazia pós-graduação, mas não dava para estar toda hora viajando. Então eu comprava muito DVD, não tinha negócio de curso online igual a gente tem hoje. Então eu comprava muito DVD. Arthur Lemos, Laí Ribeiro, Paul Lintai, da FAPS, e ficava assistindo aquilo ali. Então, vamos começar a criar alguns conceitos dentro de uma área que para mim é uma só, seja a ortomolecular, a integrativa, é uma área só. A própria nutrologia. Quando eu fui fazer a pós-graduação de nutro, já foi em 2014, infelizmente, assim, não chega aos pés do que é a ortomolecular. Não chega aos pés. O conhecimento dividido ali, o conhecimento passado, não chega aos pés do que a gente vê dentro da ortomolecular. Deixa eu ver o que mais. Exatamente. Estou lendo aqui que o Otávio colocou que o Brown tem artigo publicado tanto junto com o Laí Ribeiro, que é tão criticado, e tem artigo de coisa que a gente faz em consultório, só que ninguém fala na faculdade. Por exemplo, o EDTA, no curso que eu dei aí de injetáveis. Eu tirei artigo de dentro do Brown para colocar no curso, falando dos benefícios do EDTA. Mas ninguém estuda isso dentro da cardiologia. Nem vou falar dentro da medicina, quando a gente está lá na faculdade, não. Eu falo depois, mesmo na especialização, eu nunca ouvi algum colega falar sobre isso. E tem um capítulo inteiro no Brown falando sobre a cardiologia integrativa e do EDTA. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pois é, Fernando. O Arthur Lemos, quem me conhece, quem fez meus cursos, sabe que eu sou fã do cara. Ano passado eu perturbei ele para poder fazer uma live comigo. Fizemos, eu estava até no Rio viajando, fizemos uma live falando sobre, acho que, imunidade, alguma coisa nesse sentido. E assim, você que conheceu a Cecília na pós, não só com ela, mas qualquer pessoa que me fala, eu quero entrar para essa área, o que eu faço? Olha, se quiser entrar para essa área, a primeira coisa, fazer o curso, para mim é o grande mestre que eu tenho hoje, Arthur Lemos. E depois eu fiz diferente, né? Diz, agora eu quero aprender a injetar. Eu falei, não, então aí você vem para poder fazer comigo, que aí eu passo para você. Então, gente, hoje não é para ficar aqui 1 hora falando, domingão. Eu só queria passar, e eu vou deixar gravado, primeiro, que o conceito de medicina integrativa, tá, é exatamente a ideia de olhar o todo. Hoje, falei aqui da Cecília, por exemplo, que é psiquiatra, ela virou para mim outro dia e falou, Diz, não tem como hoje eu atender um caso de depressão sem pensar na testosterona. Eu fiz uma postagem mais cedo aí que alguém me perguntou sobre os efeitos da andropausa, né, que a gente nem fala andropausa mais, mas da diminuição do nível de testosterona em nós homens. E entre as várias queixas, entre todo o quadro clínico possível, fadiga, depressão, diminuição da sensação de vitalidade e bem-estar, que são totalmente subjetivos. E ninguém avalia isso. Então, a integrativa é basicamente olhar isso todo. Para mim, todo colega, não importa a área, tinha que ter um pouquinho da visão da integrativa. Então, se você é psiquiatra, você vai pedir a testosterona, mesmo que não saiba tratar, encaminha. Eu tenho uma grande colega, uma grande amiga da Neuro, que tem a visão da integrativa aqui de Juiz de Fora, e vez ou outra eu recebo pacientes dela com Parkinson ou Alzheimer. Para eu abordar isso, não, porque ela já faz isso excepcionalmente bem. Mas porque o hormônio não está legal e ela pede, Diz, isso aqui eu já não acompanho, vou mandar para você. A depressão, como o Otávio colocou, tem sempre a questão metabólica e bioquímica. Se não tratar o intestino, dificilmente vai ter melhora. O cérebro está inflamado, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, esses conceitos. E por isso que eu mudei hoje também de medicina para saúde integrativa. Porque entender e respeitar a importância
de outros profissionais. Então, por exemplo, dentro da clínica tem lá a enfermagem, que faz a parte dos injetáveis, tem nutricionista, mas fora da clínica também eu não tenho parceria, que é uma ou outra pessoa. Muitas vezes eu falo, não, eu vou pensar em algum nome, vou pegar referência, até porque eu não sou de Juiz de Fora, vou pensar em alguém. Então, bota para fazer acupuntura. Alguém que chega falando, nossa, eu estou fazendo acupuntura, foi maravilhoso. Para quê? Para isso. Vai fazer terapia, psicólogo, que eu encaminho de gente para poder ir para psicólogo. E mesmo na linha clássica dentro da medicina. Eu encaminhei uma paciente para um psiquiatra que a referência que eu tinha dele era coalopatia. E ela melhorou muito. Fizemos o tratamento juntos ali, melhorou muito e já está diminuindo o número de medicamentos também. O Otávio colocou bem. Gente, não tem como olhar para fadiga, para depressão e fibromialgia, que foi outro tema, outro ponto que me perguntaram hoje, sem pensar em bioquímica. Não tem como. Quem produz energia no nosso corpo é a mitocôndria. A mitocôndria precisa dessa substância que eu citei anteriormente, que é a coenzima Q10. E muitas vezes a pessoa tem a Q10 está baixa porque está tomando uma estatina da vida. Então a gente vai estimular a mitocôndria com coenzima Q10, pode ser uma PQQ, o NAD. Sei que o Otávio gosta muito do que eu gosto também, que é o azul de metileno. Assisti inclusive a sua aula, que é a vez que deve ter um ano, né? Foi feita ali para o nosso grupo aqui de Minas, o grupo Longevidade. Então, o azul de metileno são formas de estimular a mitocôndria, de melhorar o nível de energia no corpo. E é uma abordagem a mais dentro deste diagnóstico que eu muitas vezes questiono, que é a fibromialgia. Por que muitas vezes eu questiono? Porque tem muita gente com diagnóstico de fibromialgia, mas que na verdade a pessoa está com alguma deficiência nutricional ou hormonal, ou algum outro fator para corrigir que não é exatamente a fibromialgia. A maioria está precisando de coenzima Q10, a maioria está com a vitamina D muito baixa. Existe uma forte relação com o neurotransmissor, principalmente a serotonina, que tem sua maior produção no intestino. Se não tiver vitamina D, você não consegue formar serotonina. Enfim, ficaria aqui horas e horas falando, mas não é ideia para hoje. Então, mais uma vez, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, gente, é tema... Esses slidezinhos aqui, eu coloquei no meu curso. Então, só para poder voltar, só de curiosidade. Isso aqui está lá. Abordagem da integrativa. Sempre está dando uma olhada no todo, tá? Entender como funcionam os sistemas, que eles estão interrelacionados. E aqui nós temos as moléculas, então organismo, órgãos, unidade celular, células, organelas e moléculas. Então é essa a ideia que a gente vai abordar, sempre abordando, por isso que eu falo tanto de estresse no meu consultório, tanto de burnout, tanto do estresse pós-Covid, por conta desta relação. Então a integrativa não é nada, digamos assim, de novo, dentro do conceito que eu gosto de passar para o paciente. É um clínico geral que tem uma visão bioquímica bem à frente. E olha que, nessa época aí, Linus Pauling falava só da parte bioquímica. A gente sabe que existe uma questão da física também muito importante, que aí eu não vou abordar, não é tema para hoje. Nem me sinto competente para falar nisso. Mas, deixa eu ver o que o Otávio colocou aqui. Exatamente. A fibromialgia, o que eu mais vejo é síndrome da fadiga crônica, e que a gente consegue resultados assim. Eu já atendi colega médico com diagnóstico, gente que estava para formar, o Chandra, né, que você me perguntou mais cedo sobre modulação hormonal. Vou falar muito sobre modulação hormonal ainda esse ano, tá? Não só com o implante, venho falando muito do implante, porque é o que as pessoas mais têm buscado no meu consultório, por conta do meu curso de implante hormonal. Mas eu deixo sempre claro, não é a única forma de fazer modulação hormonal, gente. Não é.
Na menopausa nós temos estradiol, progesterona que podem ser feitos em gel, mas sempre usar bioidêntico. Estou vendo isso, tem muito colega, estou achando muito legal mesmo, fico muito feliz. Acho que dá para a gente fazer mais vezes, para a gente marcar de fazer um ou outro, trocar muita informação. E nos meus cursos, quem já participou sabe, eu sempre falo, tem muita gente que tem dificuldade, que não gosta de fazer live, de ficar falando. Hoje mesmo, eu estava lá no aniversário, alguém me perguntou, nossa, mas você sempre teve facilidade de falar? Não, sempre foi uma grande dificuldade para mim. Na escola, mesmo na faculdade, eu era aquele que queria fazer o trabalho para não ter que apresentar, sabe? Mas, mesmo quem tiver essa dificuldade, quebra esse bloqueio. Porque nós, médicos, à medida que está o Otávio lá em Belo Horizonte, Fernando lá no Rio, eu aqui em Juiz de Fora, Cecília e todo mundo que é da área, que a gente for falar da mesma forma, a gente tiver o mesmo discurso, Sâmia que está entrando, tiver esse mesmo conceito e mais do que isso, mostrando que os nossos pacientes têm um resultado, porque realmente tem, claro que é medicina, não é ciência exata, mas enfim, as outras pessoas vão começar, pelo menos, a ligar uma pulguinha, deixar uma pulguinha atrás da orelha. Mas o que é isso que tem tanta gente fazendo? Que tem tanto médico? Cecília sabe bem, sentou na minha frente, perguntou qualquer coisa, estiver lá no consultório, eu começo a abrir e falar de livro e de curso, de para onde ir, do que fazer. Porque eu enxergo dessa forma. Quanto mais a gente abordar, eu enxergo o seguinte, que vai chegar um dia que o cara vai ser lá um cardiologista, um pneu clássico, mas ele vai ter um módulo dentro da residência, da pós-graduação dele. Ei, pai, bênção. Dentro da residência dele, ele vai ter um módulo para falar da abordagem integrativa das patologias dentro da cardiologia, de usar uma coenzima Q10. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. E que venham muitos médicos ainda para trabalhar com isso. Não à toa, do ano passado para cá, aumentou demais o número de colegas trabalhando, aumentaram os cursos, eu mesmo montei meus 2 cursos, por isso, porque comecei a ver demanda, as pessoas querem aprender e não tinha quem ensinasse. E eu gosto de dividir realmente o meu dia a dia, sabe, o meu dia a dia. Outro dia a Priscila, que é o braço direito, que me ajuda, que está aqui o tempo todo nos cursos, tudo isso, a gente conversando sobre falar dos diferenciais, do que tem no curso, eu falei, gente, primeiro, eu não estou por conta de curso, eu tenho consultório o dia inteiro. Então toda vez, os cursos que eu montei, teve slide que eu coloquei na véspera, porque às vezes eu atendi um paciente no dia que virou um caso clínico super interessante para eu poder apresentar, porque é o dia a dia. A gente roda 250, 300 soros por mês aqui na clínica. Então eu gosto de passar, até para poder passar, se tiver e quando tiver, algum pepino. Não tem como no meio disso tudo, não ter um caso que não tenha tido um resultado. Nem vou falar de colateral, porque sinceramente é raríssimo. Exatamente o que eu estava colocando, um caminho sem volta, gente. Eu me lembro bem da Cecília no dia que ela chegou, Maria Cecília, que entrou aí, que ela chegou do primeiro final de semana da pós-graduação do Arthur. Como que abre a sua cabeça. Para mim, um slide já abre a cabeça. Esse slide que eu mostrei do Robbins. Abre lá o primeiro capítulo do Robbins. Tá ali. E foi uma coisa que eu aprendi com o Arthur. Eu lembro quando ele falou, olha, quando eu resolvi virar médico de verdade, que ele fez cardiologia, né? Mas ele sempre brinca, virar médico de verdade, que eu entrei para a ortomolecular, o que eu fiz? Comprei os livros todos de medicina de novo. E aí eu fui fazendo isso. Guyton, Robbins, de patologia. Aí fui comprando os tratados, porque eu tenho que ler todo o tratado. O de endócrino, como cai muita coisa de hormônios, li 2 vezes. Mas, por exemplo, eu tenho tratado de dermato. Para quê? Para estudar a doença autoimune, que é um ramo dentro da integrativa que eu amo, atender, que é a doença autoimune, e entender a visão dentro da dermatologia. Uma prima outro dia me perguntou, ela terminou a residência agora no Rio. Júnior, estou pensando em voltar para Juiz de Fora, quero fazer gastro, o que você acha? Legal. Ela, mas eu me frustrei porque eu vi na gastro que
É só fazer exame, fazer exame. Falei, não, se você quiser fazer gastro mesmo, primeiro, você vai ter que entender de desbiose, do intestino, como que funciona, e fazer consultas. A gente não tem um gastro com essa visão. Já tem na cardiologia quem tem essa visão, tem o Otávio e ortopedia, tem dentro da gineco. Quais são as principais áreas que vêm hoje para a integrativa? O gineco, muito pela questão hormonal, o endócrino e cardiologista. Acho que muito pela influência até do Laí Ribeiro. Então são 3 áreas que a gente vê demais. Geralmente o endócrino faz a nutrologia e depois a ortomolecular ou integrativa. Só que já tem outras áreas, dermato que vem. Então ter essa visão, todo médico deveria ter. Todo médico deveria ter. São as pós, a Ana colocou aí. Pós-graduação, Ítalo Rachid, pós-graduação da FAPES, que é do Efraim, pós-graduação do Arthur. Cada um tem um ponto diferente da outra. Todas são excelentes. Tá? Tô fazendo propaganda aqui para os colegas, mas porque realmente eu não conheço uma pessoa. E a gente já sabe. Eu, pelo menos, nesse tempo todo, eu já sei, sim. Se eu vou conversar com um colega, ou se eu atendo um paciente que veio de um colega que fez pós do Ítalo Rachid, já tem algumas coisas ali que são muito enraizadas. Por exemplo, ele fala muito da hidrocortisona base. Eu, particularmente, raramente prescrevo. Tá errado ele falar? Não, gente. Eu tô errado? Não, são condutas. Então, mesmo dentro da integrativa, teve uma paciente dia que falou, não, porque eu consultei com um ortomolecular há não sei quantos anos no Rio e achei que ia ser a mesma coisa. Falei, claro que não. Primeiro que os conceitos mudaram, muito conhecimento veio de uns anos para cá, e cada colega médico, tô eu aqui falando, tem o Otávio, Cecília participando. Se um paciente passar com todos os médicos que estão participando da live aqui, cada um vai ter uma conduta. Mas a base é a mesma. De antioxidação, de desinflamar, de cuidar de intestino, sempre vai ter esse perfil. Tô lendo o pessoal colocar aqui, que eu tô gostando muito dos colegas participando. E fica o meu convite, tá? Da gente poder fazer mais lives juntos, nós médicos, não importa quem está aqui, quem a gente conhece ou não conhece, pode me mandar pelo direct, quem não tiver meu WhatsApp, pode mandar no direct que eu passo o WhatsApp, que eu acho que a gente tem que bater isso, bater esse martelo, tem que repetir isso mais vezes, tanto para outros médicos começarem a entender, tá? Não é uma competição, não é para falar assim, eu que estou certo, não é uma competição, para eles entenderem que isso nada mais é que bioquímica, e para os pacientes. Nosso foco está sempre no nosso público, que é o nosso paciente. E melhorar ainda mais qualidade de vida para ele. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Exatamente, Natália. Eu acho que a gente é disseminar mesmo, sabe? É disseminar isso, é falar muito, não querer bater de frente com os colegas que criticam, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar às críticas são os resultados dos nossos pacientes, tá? Me traz muita estranheza quando um paciente chega a um colega com uma melhora, que isso, para quem ainda não começou, não faz há tanto tempo a integrativa, vocês vão começar a perceber. O paciente consultou, vamos pôr assim, consultas de rotina. Rotina, geralmente, a mulher vai no gineco, o homem vai no cardiologista. O homem nem urologista costuma ir de rotina. Aí passou, seu exame não está legal, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que emagrecer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok. Daqui um ano você volta, mas não deu a orientação. Procura um nutricionista. Aí o paciente vem e procura um de nós. E melhora. E muitas vezes melhora e melhora muito. E aí um ano depois volta, nossa, como você melhorou, nossa, sua esteatose acabou, como você emagreceu, como você está bem, como você está feliz, como... Ah, mas você está... Ih, cuidado, hein? Essa vitamina D que você está tomando, isso é perigoso para o seu rim. Ah, cuidado. Isso vocês vão começar a perceber. Mas não entrem nessa onda.
Não entrem nisso. Não vale a pena. Continuem fazendo o melhor pelo seu paciente. Dr. Micael, nós estamos com um jantar marcado desde o final do ano, hein? Micael sabe bem disso. A oncologia que ele atende tão bem, pacientes que melhoram, mas os colegas, mesmo vendo a melhora, criticam. Outro dia eu coloquei foi nos stories, não ficou gravado, de uma paciente que já acompanha comigo aí há uns 3 anos, emagreceu, teve um resultado muito bom, com ela aconteceu isso. Eu vou tentar lembrar de números, se não me engano ela chegou ao consultório com mais ou menos 92 quilos e aqueles exames todos bagunçados. Um ano depois ela estava com mais ou menos 78 quilos, os exames estavam bem melhores, ainda não era o seu peso ideal, mas exames muito melhores. Quando ela voltou na gineco, a gineco elogiando, quando ela falou o que tinha feito, crítica em cima de crítica. E aí ela percebeu aquilo, saiu ok. Ano passado, essa mulher teve um problema sério de família e, ao invés de deixar esse problema, esse estresse tomar conta da sua vida, ela resolveu se cuidar. E a primeira coisa que ela fez, ela foi para a acupuntura. Ela estava muito ansiosa, estressada, foi para a acupuntura que alguém tinha falado que era bom. Deve ter aí uns 8 para 10 meses que ela tinha consultado comigo, ela voltou ao consultório. O melhor peso que ela já teve na vida, fazendo exercício, alimentação ótima, controle do estresse e tudo. Ali eu abri os olhos e falei, pô, vou mandar mais gente para a acupuntura que tem o seu perfil. E eu não entendo, eu sei que funciona, mas eu não entendo. Então tem muita gente que vem fazer a crítica, mas não sabe nem o que foi realizado. Exatamente, Micael. Conversando com a Jéssica um dia, ela falou isso, né, dos seus pacientes, por exemplo, na parte da... Você aborda tão bem aí da oncologia. O colega não tem nem a curiosidade. Agora, eu tenho começado, estou falando aqui, por um lado, fazendo uma certa crítica, mas eu tenho começado a observar o contrário também. Eu peguei alguns pacientes aí no último mês, nos últimos 2 meses pelo menos, que passaram com um colega e que ele só falou assim, olha, eu não entendo nada disso, mas está funcionando, continuo a fazer. Eu tive isso com um paciente da neurologia, paciente, se não me engano, com Parkinson, estava acompanhando com neuro lá em Belo Horizonte e tudo, e veio porque a esposa pediu para trazer, para poder ver a parte hormonal. Não me meti muito, fui para a parte hormonal, mas um detalhe ou outro, o paciente melhorou, deu uma levantada, e o colega falou, olha, está dando certo? Continue. Dentro da psiquiatria, também. Paciente que usava 6 medicamentos para depressão, para ansiedade, e na última consulta com o psiquiatra veio diminuindo, não comigo, que é essa abordagem que eu não tenho, eu saí cortando o remédio indicado pelo colega, mas o paciente junto ao colega da psiquiatria foi diminuindo, hoje está com 1 ou 2 medicamentos, se não me engano. Então isso vai tateando, isso é medicina, isso vai acontecendo e a gente vai pegando com o tempo também, vai apanhando e vai pegando. Dona JF não tem nome, vamos marcar assim. E vocês estão vendo que tem muito colega aí, felizmente, entrando para a área. Quem me conhece sabe que eu tenho uma visão muito diferente de muitas pessoas, né, de ver colegas entrando, que muita gente enxergaria como concorrência. E eu enxergo como uma área fantástica da medicina crescendo. E ainda tem outra coisa, mesmo dentro da integrativa, cada colega médico vai ter, às vezes, um viés, um ponto que ele tem mais interesse em trabalhar, ou que vai ter uma abordagem maior. Tem gente que vai para a obesidade, que é a nossa grande briga, né? Essa semana saiu tanto o vídeo aí do Thiago Abravanel falando com relação que a obesidade, que, enfim, eu nem assisti porque eu não assisto aquela porcaria, mas falando aqui, polêmica. E a gente sempre vem falando, obesidade é doença, infelizmente é uma doença. Mas enfim, tem colega que vai para tratar a obesidade, tem colega que vai para doença autoimune, tem colega que vai ficar na cardiologia. Então cada um vai ter uma visão mais específica, mesmo dentro da integrativa e da ortomolecular. Vai ter gente que vai saber abordar, por exemplo,
Tá aqui, tô aqui conversando com o Mikael, conheço bem, tanto ele quanto a esposa. Caiu para mim um paciente que seja do Parkinson, do Alzheimer, que não tem um acompanhamento com o neuro, eu vou encaminhar, vou pedir, Jéssica, dá uma olhada. Porque eu não tenho a visão do neurologista. Inclusive, teve uma paciente específica que eu percebi clinicamente que estava iniciando um quadro de Parkinson, passou com um especialista em Parkinson, ele não deu diagnóstico, se não me engano, ele falou que era uma frescura dela, vou usar o termo, e foi logo diagnosticada quando eu encaminhei, porque realmente precisava do tratamento quanto antes, porque a gente está falando muito em prevenção. Isso aí, Cecília, a gente não à toa lá em Três Rios a gente está começando, somos 3 médicos. Se a gente fosse enxergar como concorrência, não, eu quero é para mim, sou eu. Gente, pelo amor de Deus. Quanto mais gente souber dessa área, tanto colega médico quanto paciente, e nós médicos estamos indo muito para essa área, tem muita gente indo, até por uma demanda, uma necessidade do próprio paciente. Quem aqui nunca atendeu um paciente que chegou, ainda mais o Laí Ribeiro, que divide muita informação em YouTube, essas coisas. Eu já tomo ômega 3, faço meu café com MCT, magnésio. Quantas pessoas que chegam ao consultório já usando uma suplementação? Só que aí é a nossa função de individualizar essa suplementação, de fazer o que ele realmente está precisando, porque nem sempre ele está usando a dose. Ele está usando magnésio de malato, quando na verdade ele vai precisar do magnésio treonato. Ele está usando vitamina D, por exemplo, eu que abordo tanto. Geralmente eu jogo a vitamina D do paciente muito acima. Os pacientes chegam usando, vamos pegar aí a dose máxima que costuma chegar ao consultório, 50 mil por semana. 50 mil são 7 mil praticamente por dia, arredondando. Isso para muitas pessoas não é nada. Eu vou precisar dar 30, 50 mil, às vezes 100 mil, dependendo da patologia. Faça consulta online, sim. Tem atendido muita gente de São José do Rio dos Campos. Teve uma colega que veio acompanhar aqui, e algumas coisas que eu faço, ela é gineco, algumas coisas que eu faço, como emagrecimento e doença autoimune, ela não aborda. Qual que é a dificuldade? Tá, deixa eu já adiantar. Pessoa que faz a consulta online, igual essa colega médica que me encaminha os pacientes. Ela tem a clínica dela, lá do lado de São Paulo. Só que ela não aborda. Então eu faço aqui a consulta, o paciente vai até a clínica para fazer os injetáveis, se forem necessários. Injetável, assim como implante, são uma forma de utilizar alguma substância. Então, se eu for usar uma testosterona, eu posso usar, por exemplo, por implante. Se eu for usar uma vitamina C, eu posso usar, por exemplo, injetável. Só que tem algumas situações que a gente sabe que o injetável vai dar um efeito muito melhor. Não à toa eu trabalho com isso há 5 anos. Não à toa eu montei curso sobre isso. Não à toa eu montei o curso para dividir o que eu vivo no dia a dia. E praticamente todo protocolo que eu coloco lá dentro do curso, por exemplo, gente, no final eu coloco um quadro clínico para mostrar que aquilo ali funciona. Então, dentro do protocolo da cardiologia tem lá, dentro do protocolo de emagrecimento, porque isso é o dia a dia. E por mais que nós da Integrativa a gente estuda a tendência, né? A medicina deveria ser todo mundo assim, a maior parte dos médicos gosta mesmo de estudar. Mas a gente estuda e acaba tendo que abrir a visão para estudar muito e de tudo. E não dá para chegar ali e falar só de teoria. Não dá para chegar ali e falar só de artigo científico. Eu quero mostrar para vocês, colegas médicos, o que eu vivo na prática. Com essa quantidade injetável feita, com os mais de 1.200 implantes realizados. Olha, isso aqui você não vai fazer, porque eu fiz, deu errado. Olha, isso aqui não está no livro, mas pode fazer que dá certo. Então é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu só colocar aqui o Otávio. Exatamente, Otávio. Eu estou vendo isso também em alguns hospitais, em algumas áreas. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, na Faculdade Suprema, já tem uma cadeira
de integrativa. Se não tem uma cadeira, tem lá um grupo ou qualquer coisa dos próprios estudantes. Então está começando a abrir. Está começando a abrir, seja lá qual motivo for, mas está começando a abrir. E a tendência daí para frente é só aumentar. Bom, é isso, gente. Falei que era para vir para falar 20 minutos, já deu quase 1 hora. E era para trazer um pouco desse conceito do que é medicina integrativa. Agradecer aos colegas que vêm aqui para me ouvir. Agradecer aos colegas que participam. Eu vi 2 aí que fizeram meus cursos. E agradecer principalmente a vocês, pacientes, ou que não são pacientes, mas que têm interesse pela área. Porque quanto mais vocês perguntarem disso dentro dos consultórios, mais necessidade eles vão perceber em estudar e mais eles vão buscar, tá? Então, domingão por hoje tá ótimo. Sâmia, nós vamos remarcar, tá? Eu tive um contratempo, não pude ontem tá gravando aquele vídeo, mas nós vamos remarcar, que é só para dar um spoiler, como diz o Matheus, como diz meu filho. Sâmia vai participar comigo dos 2 cursos agora, falando muito sobre vigilância sanitária, tão temida vigilância no meio médico, e explicar para todo mundo, mas isso vai ser dentro do curso, tá, gente? E, mais uma vez, convite feito e já convite aceito. Só me mandar um direct que nós vamos fazer live. Não importa onde você esteja, não importa se você está começando com a integrativa, que você só tenha uma curiosidade, pode me chamar quem tiver interesse, a gente trocar essa figurinha, e entre vocês aí também, printa aí quem participou, e eu acho isso interessantíssimo. Otávio, vou mandar um zap aí pra gente marcar o dia e o horário, viu? Já te adianto, eu normalmente programei de toda terça-feira, 9 horas, mas se não for um dia bom para você, a gente vê um outro dia e horário e a gente faz essa live. Um abração, fique com Deus. Ana Cristina, manda ali um directzinho, nós vamos marcar, viu? Já vamos colocar esse mês aí de janeiro e fevereiro, ver se eu faço umas 2 pelo menos por semana, até para poder falar do que eu vou começar a falar em fevereiro, dos cursos também. Aí eu quero dividir com vocês um pouquinho de experiência e falar dos cursos, tanto de injetável quanto de implante. Boa noite, um ótimo domingo e ótima semana para todo mundo.